Olá! Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e colega de faculdade, Norberto Prestes. Ele é professor universitário e já ensinou muita gente sobre empreendedorismo. E muitas vezes a gente confunde esse conceito de empreendedor com de empresário, né, Norberto? Exatamente. Bom, eu acho que eu não sei se eu cheguei a ensinar empreendedorismo para as pessoas, mas, Érica, o que eu posso dizer é o seguinte: eu vejo uma diferença muito grande quando você fala de empreendedorismo e de um bom gerente ou de um bom gestor, né? Empreendedor, se você for buscar na etimologia da palavra, ele é um agente de mudança, né? Já dizia o nosso grande professor Alberto Borges. É um agente de mudanças. E ele causa mudanças, ele é inovador, ele provoca mudanças disruptivas em situações, em serviços ou produtos, etc. Ele sempre traz uma inovação no processo. Se você pegar as estatísticas brasileiras, elas dizem que no Brasil a maioria dos empreendedores são por necessidade e não por oportunidade. O empreendedor por necessidade, ele age muito pelo ímpeto. Ele está desempregado, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa pagar as contas. Aí ele faz uma avaliação básica no bairro dele e verifica que quem está ganhando mais dinheiro é o cara que abriu a padaria. Aí o que ele faz? Ele repete aquele comportamento sem estudar se há necessidade de ter uma padaria também naquele bairro. E ele não segue aquilo que ele é melhor, porque no fim das contas ele odeia pão. Sim, porque às vezes as pessoas acham, agora eu vou ser o meu próprio chefe, eu não vou ter quem mande em mim e tal, mas é bem mais complicado, você tem muito mais responsabilidade com o seu Eu acho próprio que negócio, é né? muito mais complexo, entendeu? Uma coisa que é importante, acho que salientar é ser empreendedor, a responsabilidade ela é muito maior. Não é um processo para aventureiro. E ela requer, eu acho que também muito conhecimento e responsabilidade. Principalmente assim, conheço muito do que eu faço. E você também tem que saber montar, acho que outra parte importante do empreendedorismo é saber montar um time. Como É porque você não vai saber todas as funções, né, do negócio. Exatamente. Mas olha, eu sempre falo isso, eu acho que para você ser bem sucedido no seu negócio, você tem que conhecer muito e profundamente a essência dele. O centro do seu negócio, o âmago do negócio, ele não pode ser delegado para um terceiro. E aí, até falando de experiência, hoje em dia a gente vê, por exemplo, se eu comparar com a geração dos nossos pais, que era a questão da segurança, a gente, pelo menos, era incentivado a arrume um bom emprego, faça um concurso público, alguma coisa que você vai ter estabilidade. E a gente vê que a geração mais jovem que está saindo da faculdade agora quer empreender. Às vezes não quer ser empregado, não sei o que, quer ter uma startup. Essa questão da tecnologia facilitou muito, né? A questão do comércio eletrônico, de marketing digital, de você ter... Como que você vê isso? Uma pessoa que sai muito crua, às vezes acabou de se formar, tem a teoria, mas não tem a prática ainda. Se você avaliar dados estatísticos, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país muito empreendedor, a maioria dos empreendedores bem-sucedidos, eles não são... tudo bem, tem alguns que são novos, como do Facebook, enfim, tem 20 e pouco, tinha, né, 20 e poucos anos, tal, etc. Mas eles já passaram por um processo e, assim, aos 35, 40 anos, é que eles têm maturidade para administrar e para tocar o negócio dele. Eu acho assim, o jovem que quer se aventurar nesse processo, ele deve buscar conhecimento. Buscar montar uma equipe, uma parceria, ou, como a gente costuma dizer, buscar mentores. Ele não tem toda a experiência, mas se ele tiver 2 ou 3 mentores mais velhos, com mais experiência de mercado, que possam auxiliar ele em algumas questões, isso pode alavancar bastante o negócio dele. Então, eu aconselharia aos jovens empreenderem. Eu sou muito... eu não falo que eu sou contra isso, mas essa nossa cultura da superestabilidade, o país, ele economicamente, você pode falar até mais do que eu, mas assim, economicamente, o Brasil já entrou numa fase, tudo bem, nós estamos numa crise econômica, tal, etc., mas
Se você comparar com a década de 80, nós somos muito mais estáveis hoje. Sim. Ok? 80, 90, hoje nós somos muito mais estáveis. Então, eu acho que para o jovem, o Brasil tem uma oportunidade enorme de empreender. É um país ainda que está se formando, é um país recente. A gente tem um mercado local que necessita de muitas coisas, a gente tem uma população grande. Exatamente. Relativamente jovem ainda, né? certeza. Disposta a consumir, que necessita de coisas que às vezes a gente não tem. Exatamente. E outra, a gente precisa também, como se fala, começar a olhar, ter um olhar muito mais de brasileiro, porque nós temos uma cultura diferente, um país completamente diferente do que a gente costuma ver, Estados Unidos, Europa, tal, etc. Então, eu acho que para empreender no Brasil, o teu olhar precisa ser de brasileiro, não de americano. Então, o que produto ou serviço, como é que eu adaptaria isso para as condições financeiras, para as condições culturais, para as condições, enfim, econômicas do brasileiro? Até porque a gente aqui tem um ambiente que não é totalmente amigável ao empreendedor, né? Falando de burocracia e tempo de abrir a empresa, impostos, todos os relatórios, enfim, a prestação de contas que o empresário precisa fazer, né? Principalmente quando ele está crescendo, que ele está passando ali de um microempreendedor para tentar virar uma média empresa e uma grande empresa. Nem todo mundo consegue, né? Passar por esse processo. Se você comparar o Brasil, aí também... Nós estamos falando aqui acho que mais na área de finanças, você conseguir um financiamento para alavancar o seu negócio, você utilizar o recurso de um terceiro para alavancar o seu negócio, aqui é muito fácil, aqui é muito difícil. A oferta de dinheiro, de recurso de financiamento no Brasil, ela é muito ruim. Cara. Isso inviabiliza uma pessoa que quer começar um negócio, principalmente se esse negócio tiver alto risco. Ele não vai querer pegar um dinheiro que o juros é altíssimo, ou mesmo que ele pegue esse recurso, que ele invista no negócio dele com uma chance razoável de dar certo, mas ou também chance grande também de dar errado, porque ele está arriscando 50-50, ali, 50%, 50%. Esse dinheiro não vale a pena ele usar, ele vai pegar um empréstimo no banco. Um empréstimo normal é muito caro, né? E outra, nós não temos a cultura de, como é conhecido, de investidores anjos, que são aqueles que apostam literalmente na sua ideia. Se ela der errado, ele está disposto a perder aqueles 20 mil que ele colocou. Como nos Estados Unidos tem uma oferta muito grande de recurso, o empreendedor ele tem um acesso muito fácil a esses recursos aí que são extremamente baratos. E a gente ficou anos aqui com uma taxa de juros alta, né? Agora a gente está num momento de historicamente juros baixos. Mas se a gente pegar 2 anos, um juro de 14% ao ano, para que eu arriscaria colocando num negócio que está começando, que eu não sei se vai dar certo, se eu posso deixar quietinho, aplicado em alguma coisa super segura? Exatamente. Esse é outro ponto super crítico no Brasil. Voltando, quando você compara com os Estados Unidos ou mesmo Europa, como o juros deles é muito baixo, qualquer negócio que dê 5%, 10% ao ano, para ele já vale a pena. É muito, né? É muito, porque se ele colocar na poupança, se ele colocar numa aplicação no banco, nunca que vai dar esse retorno para ele. Então, existe essa cultura de investir. Agora, falando de parte burocrática, o Brasil realmente desanima o empreendedor. Ele cria muita dificuldade, nós temos ainda instituições ou mecanismos no Brasil que desestimulam o empreendedor, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente também está melhorando bastante. Eu acho que só fica criticando, mas existem algumas plataformas super criativas. Então, assim, a gente também tem algumas plataformas, algumas coisas, alguns mecanismos no Brasil que estão melhorando. Estou vendo muita startup inovadora aparecendo, principalmente na área de TI tem bastante coisa interessante, mas também vejo que muitas dessas startups, para se desenvolver, estão procurando outros países para que o negócio realmente aconteça. No Brasil, acho que ainda tem uma certa dificuldade. Mas, enfim, eu acho que o Brasil ainda é um país com muita oportunidade. A gente tem muito o que fazer. Quando a gente compara com
qualquer país europeu, qualquer país americano, mesmo Coreia. O Brasil ainda está extremamente cru, então eu não vejo isso como um fator desestimulante, mas eu vejo isso como um fator de muita oportunidade. Uma questão, já que a gente foi colega de faculdade, né? Não vou dizer quando. Não, melhor não falar Pois isso. mas nós estamos na administração. E pelo que eu me lembro assim, do nosso currículo, era muito voltado para você ser um gestor de uma empresa já em andamento. Você entrar e ir crescendo lá dentro e administrando um negócio. Mas não tinha nada muito voltado para empreendedorismo. Eu não lembro da gente ter tido nenhuma matéria nesse sentido. E hoje você, como professor, já está num outro nível. Qual que é a sua visão? Você acha que hoje em dia tem mais incentivo para os alunos que entram na faculdade falarem, não, olha, eu posso ser um gestor, mas eu também posso ser um empreendedor. Existem esses dois caminhos para eu ser um profissional bem-sucedido. Existem essas duas eu acho que hoje, né, diferentemente de quando nós nos formamos, essa geração, os mais novos, eles querem ser donos do próprio negócio. Eles seguem muito essa linha. Às vezes eu fico até na dúvida, mas eles gostam muito do propósito, de seguir aquilo que eu gosto, de viver a vida intensamente, etc. E eu quero ter liberdade naquilo que eu faço. Tem outras motivações na vida. Eles não querem exatamente ter a segurança, eles vivem o carpe diem, né? Eles vivem intensamente o dia de hoje e querem ser felizes com aquilo que eles fazem. Então, o tema empreendedorismo tem muita sinergia com essa geração. Então, o que eu vejo é que por conta dessa sinergia, o propósito ou as coisas que o empreendedorismo prega e que essa nova geração quer, elas se casam muito bem. E aí é muito mais fácil falar desse tema empreendedorismo do que na nossa época. O que diz o empreendedorismo e o que essa geração nova traz como cultura, desejo, vontades, anseios, tem uma sinergia muito grande. Então é muito mais fácil você falar sobre esse tema, e esse tema ele é muito mais abordado hoje nas universidades, até por conta, eu acho que, de atração, retenção de alunos, para não ficar uma coisa maçante, porque para eles ser funcionário é uma coisa antiquada, coisa do passado. Então, essa mudança, eu vejo que é uma mudança de paradigma, de vontade, de propósitos, enfim. Eu acho que nos próximos 10 anos, 20 anos, teremos que desenvolver novas teorias. Acho que muita coisa virá por conta dessas mudanças culturais. Aí. Vamos acompanhar, né? Vamos ver. Com muito prazer, não é mesmo? Isso aí. Muito obrigada, né, Beto? Foi ótimo esse bate-papo. Agradeço. Né? E obrigada a vocês também. E fiquem ligados que a gente vai ter mais bate-papos como esse em breve. Obrigado.